Paz, amados, Deus abençoe. Estamos de volta com o nosso programa Sinais da Volta de Cristo. Vamos começar agora o 13º episódio, né? É uma continuidade do que nós estamos falando desde o 12º, que é uma sequência dos sinais que já se cumpriram em Israel, e depois nós vamos ligar com a igreja no final, e nós vamos ver que não começou agora, começou lá atrás, desde a dispersão dos judeus até chegarmos no tempo de hoje. E terminamos mostrando a grande profecia que depois da dispersão veio o segundo sinal, que foi a volta de Israel a ser nação em 1948, e foi bem detalhado na semana passada. Você pega o vídeo, tá bem? Nós vamos continuar a partir de agora. Não é um novo sinal, mas o cumprimento dos sinais que estão ligados, atrelados ao primeiro sinal. Ou seja, o sinal, grande sinal, que é o segundo que eu chamo, Israel volta a ser nação, 1948. Mas existem algumas profecias paralelas a essa, que também se cumpriram exatamente a partir desse tempo. E é importante que a gente olhe essas profecias paralelas à volta de Israel como nação. Vamos lá, uma coisa muito interessante que Isaías 43, verso de 5 e 6, versos 5 e 6 de Isaías, diz assim: não temas, está falando para Israel, pois estou contigo, trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Aleluia. O que acontece? Israel volta a ser nação no dia 14 de maio de 48, como uma palavra profética que já estava profetizada, tanto por Jeremias como por Ezequiel. E agora eu vejo que há uma palavra do lado, que está ligado. Se Israel volta a ser nação e os judeus estão dispersos pelas nações, então Deus já está dizendo: vou trazer vocês do norte, do sul, do leste, do oeste, e dá até nomes. É muito interessante isso. E aí o que eu descubro? Que só naquele primeiro século, no primeira datas, no primeiro começo de Israel, vamos dizer, até o ano de 1990, vamos dar esse período, 87 nações. Os judeus voltaram de 87 nações. Veja como é forte isso. Eu li algumas histórias, né? Tinha alguns judeus que estavam já enraizados na sua terra, né? Como dizer assim, na terra que eles estavam dispersos. Por exemplo, lá na Rússia, tinha judeu que estava lá muito bem, já tinha sua casa, sua família, já tinha seus negócios, mas de repente veio neles algo assim anormal, sobrenatural, de largar tudo e voltar para Israel. Isso estava acontecendo porque era uma profecia de Deus: meus filhos virão de longe. E Deus colocou no coração de muitos desses judeus para voltarem. E eles largavam tudo para voltar. Olha umas coisas interessantes aqui que eu quero te mostrar. Por exemplo, do Oriente, né? Aqui fala do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Do Oriente, alguns dados que eu tenho aqui para você. Só do Iraque, vieram 113 mil judeus até o ano de 59. Todos esses 113 mil judeus já estavam em Israel. E tinha um nome, achei interessante, chamava-se Operação Aérea Alibaba. Essa operação aérea trouxe de Iraque 113 mil judeus até 1959. Vieram da Índia, Afeganistão, Malásia, China. Vieram judeus de todo o Oriente. Do Ocidente aconteceu uma coisa muito interessante. Grande parte dos judeus que estavam no Ocidente, quando eu falo Ocidente, estou falando até Estados Unidos e Brasil e assim por diante, grande parte deles voltaram, mas outros resolveram financiar Israel. Tanto é que você sabe muito bem que grande parte dos judeus mais ricos do mundo estão em Nova York, e de lá eles financiam Israel. E foi uma decisão deles: nós não vamos voltar, mas nós vamos financiar o retorno dos demais. Do norte, milhões de judeus vieram da Rússia,
principalmente a partir de 1990. Foi muita gente que veio da Rússia, dos judeus, do sul, do Iêmen. Tem uma comunidade de 43 mil judeus iemitas. Eles atravessaram a península da Arábia e chegaram à colônia britânica e de lá foram transportados de avião por uma, foi chamado, né, uma operação chamada de tapete mágico, que aconteceu entre 1949 e 1950. Olha como é que Deus faz. Ele falou que vai voltar, vão trazer de todas as nações, e não importa, de alguma maneira vai se cumprir a profecia. Quando a gente chega em Jeremias, capítulo 31, capítulo 31, verso 8 e 9, vocês vão ver um complemento dessa profecia que nos chama atenção. Por que Jeremias está profetizando isso? Está aqui, e ele diz: eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E aí vem algo que me chamou a atenção, e ele diz: entre eles estarão os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação voltarão aqui, virão com choro, com súplicas, eu os levarei. Você fala: nossa, mas o que é isso? Vai vir um monte de judeu aleijado, doente, mulher grávida. Sim, nós temos que entender que Israel voltou a ser nação em 1948. E a guerra da Segunda Guerra Mundial terminou no final de 1945. Então, o que eu tenho de 45 a 48? Muitos judeus que escaparam da guerra, mas muitos deles foram mutilados, muitos perderam a visão, muitas mulheres se engravidaram. Então, o resultado da guerra, da Segunda Guerra Mundial, dos judeus que escaparam, e que escaparam de uma forma triste, com deficiências, eles voltaram para Israel para cumprir o que Jeremias falou, que vai vir até os aleijados, até os cegos, até as mulheres grávidas, porque isso é o cumprimento da profecia. Eu creio que você está entendendo, e eu peço a Deus, para Deus te dar um discernimento, que nós tentamos mostrar aqui que toda profecia bíblica se cumpre, toda. Nós estamos mostrando uma sequência dos sinais da volta de Cristo, começando com as profecias de Israel, para você entender que se todas as profecias que foram dadas para Israel se cumpriram, então com certeza as que ainda não se cumpriram vão acontecer e vai ser exatamente no nosso tempo. Uma outra coisa muito importante é que, e isso aqui é outro milagre, grande milagre, quando Israel voltou a ser nação, restaurou a língua hebraica. Queridos, presta atenção, é o único na história do mundo. É impossível um povo que perdeu a sua língua, porque pensa só nesse número, 87 nações que eles estavam. Na nação que eles estavam, eles aprenderam a falar russo, indiano, inglês. Então, os filhos que nasceram depois, a partir do momento que eles foram dispersos, isso antes de 1948, muitos eram já filhos da primeira geração, segunda geração, já não falavam mais hebraico. E agora volta Israel a ser nação. E qual é a língua? E a restauração da língua foi a restauração da língua hebraica. Voltou a ser a língua oficial, sendo o inglês a segunda língua. Mas que coisa fantástica, isso é um milagre. As pessoas passam por cima desse detalhe na história, mas esse é um grande milagre. A restauração da língua hebraica num país que deixou de ser país há mais de 2000 anos, onde se perdeu a cultura, a linguagem e tudo mais, e agora eles voltaram. E quando voltam, quem restaura a língua hebraica? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas se você quiser estudar sobre a restauração da língua hebraica, você vai ver que Deus levanta pessoas. Levanta uma determinada pessoa que começa a reestudar a língua hebraica, atualizá-la para o modernismo, e ele começa a escrever novamente os dicionários. Deus vai levantando pessoas, e essas pessoas vão trazendo a cultura, e a língua hebraica voltou a ser a língua oficial da nação. Esse é um grande milagre. Amém? Diga aí para você mesmo, se Deus cumpre milagres desse tipo, o que é para Deus cumprir um milagre na minha vida, de coisas tão simples, muitas vezes, que a gente passa batido. Mas em nome de Jesus,
esse seminário vai servir para edificar a tua fé. Além de servir para você saber que se Jesus está às portas, então é tempo de correr para evangelizar. Temos um grande evangelismo profético e assim por diante. Terceiro sinal da volta de Cristo na sequência. O nome do terceiro sinal é: o deserto reflorescerá. Você lembra que na profecia que existia para que Israel fosse disperso, que é o primeiro sinal, você lembra que veio junto a profecia do deserto. Eu vou ler para você novamente, Levíticos 26, 33. Eu vou ler de novo. Espalhar-vos-eis por entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. E você sabe que há muitos desertos em Israel. Negev é um deles, um dos maiores desertos do mundo é Israel. E por que se tornou deserto uma terra que era terra prometida na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora na dispersão ficou deserta? Porque Deus falou, porque os povos que dominavam Israel, o que eles faziam? Eles começaram a cortar, para fazer a colonização, começaram a cortar árvores e não replantaram as árvores. E cada vez que cortavam uma árvore e não replantava, aquele lugar ia ficando deserto, isso é óbvio. Se você cortar todas as árvores de uma cidade e não ter árvore nenhuma mais, com certeza, se não for replantado, vai virando deserto a terra, porque a terra precisa da raiz das árvores, das folhas das árvores, do fruto das árvores, para ter todo o processo de reciclagem da terra. E muitos faziam isso. E tem uma história muito interessante que passaram para mim, não sei se é verdade ou não, mas está muito ligada. Diz que quando os turcos, os otomanos e outros povos daquela época dominaram Israel, porque Israel foi dominado por diversos tipos de povos, mas diz que quando os turcos dominaram, eles começaram a cobrar impostos do proprietário da terra por cada árvore que ele tinha. Começaram a cobrar impostos. E o judeu, para não pagar o imposto, ele cortava as árvores. Então, é uma história esquisita, mas faz um sentido, faz um certo sentido. Não estou dizendo que é verdade. Estou dizendo uma história que me contaram, que era uma das maneiras de cortar as árvores que os próprios judeus cortavam para não pagar o imposto para os turcos. E a consequência disso é uma terra desolada. Então, aquela profecia que veio junto com a dispersão aconteceu. Israel virou um deserto. Ali nós temos muitos desertos. Eu conheci não só o de Negev, mas eu conheci o da Judéia, que esse é o mais conhecido, porque para sair do Mar Morto, para ir para Jerusalém, você passa pelo deserto da Judéia e você vê ao vivo o que é um deserto de verdade. E eu espero que você não precise passar por deserto na sua vida, porque deserto é um lugar árido que não tem nada. Agora, mas Deus, escuta isso, quando Deus disse que Israel voltaria a ser nação, Deus não faz obra pela metade. Quero que você entenda isso, Deus não faz obra pela metade. Deus não vai trazer Israel para um país só deserto. Tem que haver um reflorescimento, tem que haver algo que é uma profecia, algo milagroso. Então eu descubro aqui no livro de Ezequiel, capítulo 36, olha que coisa forte, capítulo 36, verso 33 a 35. Vamos ler para você entender. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares devastados. A terra assolada se lavrará. De estar desolada aos olhos de todos que passam, dirão: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias, desoladas e destruídas, estarão fortificadas e habitadas. Aleluia! Isso aqui é algo fantástico, né? Eu peguei uma reportagem, nós vamos colocar só o título aqui dessa reportagem, mas você pode procurar
na biblioteca do jornal O Estado de São Paulo, jornal O Estado de São Paulo, do dia 25 de setembro de 1983. Saiu assim, letras garrafais, no jornal Estado de São Paulo. O deserto recebeu água e frutificou. O que eles fizeram? Eles fizeram um sistema de irrigação fantástico do Rio Jordão, com muitos quilômetros, e levaram essa água para o deserto. E o deserto refloresceu. E o que você acha impressionante, eu fui a Israel 8 vezes pelo menos, e que me chama a atenção, que a terra em si, quando você olha para a terra, ali é um deserto, é uma terra árida, mas tem plantas. Você vê macieiras, abacates, tâmaras, nascendo daquele lugar, porque Deus disse que a terra refloresceria. E verdadeiramente refloresceu. Essa palavra se cumpriu, as flores. E quando ele diz que encherão o mundo de frutos, escuta bem, Deus falou, encherão o mundo de frutos. Eu lembro muito bem quando estive na Inglaterra, em Londres, que nós fomos ao mercado, tinha umas frutas lindas lá, e nós perguntamos ao comerciante lá da Inglaterra, e ele disse, esses frutos vêm de Israel. Tivemos um outro lugar e vimos uma barraca de flores lindas, e aí também perguntamos, não, essas flores vêm de Israel. E a Bíblia diz que eles encheriam o mundo de frutos e de árvores ou de plantas. Isso está acontecendo, porque Deus falou. Aquilo que era um deserto, que Deus disse que se tornaria um deserto e se tornou, mas Deus disse vai reflorescer. Eu tenho um vídeo, e eu vou tentar ver se a gente consegue passar esse vídeo agora. Esse vídeo vai entrar no ar, e é algo de arrepiar. Você vê a água entrando no deserto e fazendo o deserto virar um rio. Só Deus para fazer esse tipo de coisa. E é um momento tão esperado pelas pessoas que eles se aglomeram em redor da margem daquele rio seco, cheio de pedra, deserto. De repente aquela água vem e é uma coisa fantástica, se torna um rio. E a partir dali começa as plantas a voltar, reflorescer no deserto, porque só Deus pode fazer cumprir tudo que ele faz. E você vai ter esse vídeo aí agora, e você vai ver que se cumpriu o que Deus falou, o deserto vai reflorescer e vai se tornar algo poderoso. Aleluia! E depois eu vou continuar falando ainda desse momento de Israel voltar a ser nação, depois no próximo episódio, quando nós terminarmos esse aqui, no episódio 14º, eu vou completar algumas coisas ainda fantásticas, para você saber que quando Deus fala, ele não só cumpre, mas ele luta por aquele que ele disse que ia acontecer. Eu vou mostrar para vocês, no próximo módulo, como Deus lutou para Israel, porque Israel tinha tudo para ser expulso novamente. Israel tinha tudo para ser destruído depois que ele se tornou nação. Mas Deus disse que ele jamais sairia dali, jamais teria 2 reinos, jamais teria dois reis. E isso está acontecendo, e não pode o mundo inteiro se voltar contra Israel. Ele nunca mais sairá de lá, porque é palavra profética de Deus, e nós vamos tratar desse assunto. Então fique com o vídeo agora aí, e você vai ficar vendo que coisa fantástica, como que Deus faz para reflorescer um deserto. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Lindo, não? Fantástico! Isso é só para você saber que Deus é poderoso e quando Ele fala, quando manda profetizar, funciona, mesmo que tenha que mudar a natureza, Deus muda. Por isso, em nome de Jesus, quero te abençoar para que a sua fé cresça, para que edifique a sua fé, para que você creia cada vez mais no Deus poderoso que continua governando este mundo, independente das situações. Ele está no comando de todas as coisas. Eu te abençoo. Até o próximo módulo, em nome de Jesus.